Em 1979, um garoto de 21 anos entrou num estúdio em Los Angeles com uma missão impossível: fazer o álbum mais vendido da história. Não era arrogância, não era delírio, era uma rotina, uma prática diária que ele seguia com uma disciplina que pouquíssimas pessoas no mundo conhecem. E hoje eu vou te contar exatamente o que ele fazia. Porque se você entender isso, você nunca mais vai enxergar manifestação do mesmo jeito. A gente tende a olhar para Michael Jackson e pensar que ele era diferente, que nasceu com algo que a gente não tem. E é verdade que ele tinha talento. Mas talento sozinho não faz Thriller vender 120 milhões de cópias. Não faz um garoto pobre de Gary, Indiana, se tornar o artista mais influente do século. O que fez isso foi uma coisa que ele praticava todos os dias, desde criança, muito antes de ter qualquer evidência de que ia funcionar. E essa coisa não era ensaio, não era técnica vocal, era a forma como ele programava a própria mente antes de qualquer coisa acontecer no mundo real. Michael Jackson tinha o hábito de escrever. Não letras de músicas, não listas de tarefas. Ele escrevia visões. Descrevia com detalhes minuciosos o que ele queria criar, como queria ser visto, que impacto queria causar. Antes de Thriller existir como álbum, ele já existia na cabeça dele com capas, clipes, reações do público, prêmios. Ele estudava os maiores artistas do mundo, não para copiar, mas para entender o padrão deles. Fred Astaire, Charlie Chaplin, Walt Disney. Ele absorvia a frequência deles e depois criava sua própria versão elevada. Era como se ele estivesse montando um personagem, não fingindo ser outra pessoa, mas construindo intencionalmente a versão mais expandida de si mesmo. Isso é exatamente o que a lei da suposição ensina. Você não atrai o que quer, você atrai o que assume como verdade sobre si mesmo. E Michael Jackson assumia que era o maior do mundo muito antes de o mundo confirmar isso. Antes de cada apresentação, cada gravação, cada clipe, Michael Jackson passava por um ritual de visualização. Ele fechava os olhos e vivia a experiência completa na mente antes de executá-la no mundo real. Cada passo do moonwalk estava perfeito na cabeça dele antes de tocar o palco. Cada nota estava sentida emocionalmente antes de ser cantada. Ele dizia que a criatividade vive num lugar que a mente consciente não consegue acessar diretamente. Que você precisa entrar num estado de silêncio, de receptividade, para que as ideias maiores possam chegar. E era esse estado que ele buscava antes de criar qualquer coisa. A neurociência hoje confirma o que ele praticava intuitivamente. O cérebro não diferencia uma experiência vividamente imaginada de uma experiência real. Quando você visualiza com emoção, com detalhe, com presença, o seu cérebro cria os mesmos caminhos neurais de quando você vive aquilo de verdade. Você está literalmente treinando a realidade antes de ela acontecer. Mas o maior segredo de Michael Jackson não era o que ele fazia, era quem ele decidiu ser. Desde muito jovem, ele carregava uma identidade que não combinava com a realidade que ele tinha. Ele era pobre, negro, cresceu num ambiente de pressão e controle, e mesmo assim, por dentro, ele se via como alguém com uma missão maior do que qualquer limitação externa. Tem uma frase dele que diz tudo. Ele falava que não se via como um entertainer, se via como um artista com responsabilidade de tocar a alma das pessoas. Essa não era vaidade, era uma identidade assumida com tanto peso, com tanta convicção, que o mundo não teve outra escolha a não ser responder a ela. É igual o espelho. O espelho não negocia, ele reflete o que você traz. E Michael Jackson chegava na frente do espelho do mundo todos os dias sendo o rei. Antes dos cremes, antes dos recordes, antes de qualquer prova externa. Ele já era. Então, como você pega o que Michael Jackson fazia e coloca na sua rotina agora? Primeiro, começa a escrever sua visão. Não o que você quer, quem você está se tornando. Como essa pessoa pensa, age, fala, reage quando as coisas não saem como esperado. Escreve com detalhe, escreve no presente, escreve como se já fosse real. Segundo, crie um ritual de visualização antes de começar o dia. Não precisa ser longo. 5 minutos com os olhos fechados, vivendo a cena do que você quer manifestar com emoção real. Não assistindo de fora, vivendo de dentro. Sentindo o que você sentiria se já tivesse. Terceiro, define uma identidade e assume ela agora. Não quando chegar lá. Agora. Com uma
a pessoa que você quer ser responderia a essa situação que você está enfrentando hoje? Como ela falaria sobre si mesma? Que hábitos ela teria? Começa a ser essa pessoa nos pequenos momentos do dia, porque é nos pequenos momentos que a identidade se constrói. E quarto, para de pedir permissão para a realidade. Michael Jackson não esperou o mundo acreditar nele para ele acreditar em si mesmo. Ele foi primeiro e o mundo foi atrás. Você precisa fazer o mesmo. Tem uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem sobre a gravação de Thriller. Durante as sessões no estúdio, Michael Jackson às vezes parava tudo, saía da cabine, ficava em silêncio por alguns minutos e voltava com uma ideia que ninguém tinha pensado. Os produtores achavam estranho no começo, depois aprenderam a respeitar aquele silêncio. Porque era do silêncio que vinham as melhores ideias. Ele não estava desperdiçando tempo, ele estava acessando. Estava se conectando com algo maior do que a técnica, maior do que o talento, maior do que qualquer limitação que a realidade tentasse impor. Você tem esse mesmo acesso. A diferença é que a maioria das pessoas nunca para o suficiente para encontrar ele. Fica no barulho, na pressa, na ansiedade, esperando a vida mudar de fora para dentro. Quando a virada sempre acontece de dentro para fora. Michael Jackson sabia disso com 21 anos num estúdio em Los Angeles. E agora você também sabe. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre leis do universo, manifestação e sobre como as mentes mais brilhantes da história usaram esses princípios para criar coisas que o mundo nunca tinha visto. Toda semana tem conteúdo novo esperando por você. Te vejo no próximo vídeo.